Quem gosta de quebrar a cabeça com essas coisas são os filósofos, né? Porque você pega uma ideia científica, viagem no tempo, a gente não sabe ainda se é possível. Mas vamos assumir que é. Quais são os problemas? Né? Que o trabalho do filósofo, né, especialmente o filósofo da ciência, o filósofo da física, é pensar em problemas para quebrar a cabeça. E aí, com sorte, pensando nos problemas, você pensa melhor e você descobre como pensar melhor sobre a própria ciência, sobre a própria física, né? É um exercício de pensar melhor. Isso ficou conhecido, então, na filosofia da física, como paradoxo do avô. Né? Qual que é a ideia do paradoxo do avô? Pensa que você se torna a viagem no tempo é possível. Você se torna um viajante no tempo e resolve voltar ao passado quando o seu avô era moço. E você vai e mata o seu avô, né? Essa é a formulação do paradoxo. Você consegue matar o seu avô? Porque a ideia é muito parecida com essa que a série apresenta, com um menino que vira o pai do garoto que quer resgatar ele, né? Se você conseguiu viajar no tempo, foi e matou o seu avô não teve o seu pai ou a sua mãe, que não teve você. Então você nem pode existir para voltar no passado e matar ele. Então, o que acontece, né? E aí, né, as pessoas vão pensar em diferentes jeitos de resolver essa questão. Alguns vão dizer, sair pela tangente e falar, gente, viagem no tempo não existe. Porque ela cria esses paradoxos, né, essas contradições. Você está falando uma coisa e o oposto dela. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Você não pode voltar ao passado e matar e existir ao mesmo tempo. Outras pessoas vão tentar falar, não, olha, a viagem no tempo é possível, mas o tempo, ele não é um rio que corre. Na verdade, ele é um rio congelado. O Einstein gostava muito dessa imagem, tanto que a própria série usa algumas citações do Einstein, especialmente no primeiro episódio, ele pega um trecho de uma carta muito bonita que ele escreve para a família do amigo dele, o Michel Besso, depois que ele morreu, e ele fala que o tempo, né, se a gente que vai ser melhor para a gente quando a gente começar a aceitar cada vez mais que o tempo é uma ilusão, né? Passado, presente e futuro são só nomes para coisas que são a mesma coisa. Porque o Einstein, por causa dessa teoria dele de que o tempo corre de maneira diferente para os diferentes pontos de vista e tal, chegou à conclusão de que, na verdade, o tempo está fixo, né? Todos os eventos do universo estão fixos, né? É como se fosse uma grande linha do tempo, o universo, de cada objeto. E essa linha do tempo, ela não está acontecendo, não é uma minhoquinha que está crescendo, como se fosse um jogo de Tetris. A minhoquinha já está no tamanho dela de sempre. E aí, então, Einstein vai falar, veja como o tempo, né, o universo, todos nós somos essas minhoquinhas que estão congeladas, que já tem o começo e o final determinado, e o meio também. Se você viajar no passado, você simplesmente não consegue matar seu avô. Digo mais, você pode não matar seu avô, ou você pode, na verdade, contribuir para o seu avô talvez conhecer a sua avó. Olha só. Por quê? Isso no caso extremo, né? Justamente porque o tempo está dado. Estava determinado que você ia voltar no tempo, e estava determinado que o seu avô ia ter você ao mesmo tempo. Então, viajando no tempo tem certas coisas que você não pode mudar. E a série brinca muito com isso, né? Entrando um pouco no território dos spoilers e tal. Tem um momento muito intenso da série, chegando nos últimos episódios dessa temporada, que o pai desse menino, né, o Mikkel, que se chama Ulrich, ele é um policial, ele está investigando o desaparecimento das crianças, e ele descobre a caverna. E ele consegue, na caverna, voltar pelo lado esquerdo para 1953. E ele suspeita que o assassino das crianças, e não sem entrar muito spoiler, ele não é o assassino das crianças, mas ele foi um pouco um cara que ajudou a tirar as crianças do tempo, fazer algumas coisas ali com elas, tal. Ele é um cara legal, mas ficou levado aí por um cara meio esquisito. Enfim, sem entrar muito detalhe da história. Mas o Ulrich, ele chega em 1953 e encontra esse senhor, né, em 2019, criança. E ele vira e fala, é muito simples como eu vou resolver o problema do desaparecimento das crianças. Eu vou chegar nesse rapaz, né, o Helge, quando criança, e vou matar ele. Se eu matar ele, não tem como em 1986, 33 anos depois, ele ajudar a sequestrar as crianças. E aí, então, a gente consegue resolver. Para quem assistiu De Volta para o Futuro, é como Marty resolve o problema da história.
porque ele chega, né, em 1985, o Marty McFly, e ele impede o pai dele de ser atropelado pelo sogro dele, pelo avô do próprio Marty. E como ele faz isso, o pai e a mãe dele não viram namorados, e ele e os irmãos dele passam a deixar de existir, né? O filme ele usa essa coisa que tem uma fotografia que vai dos 3 irmãos, que vai desaparecendo ao longo do filme. Dá essa noção de tensão da história. Meu Deus, ele vai desaparecer, como ele pode juntar o pai e a mãe? E aí, né, o Marty ele consegue juntar o pai e a mãe, e quando ele consegue juntar o pai e a mãe, ele muda a história de novo. Ele agora existe, mas ele existe numa história um pouco diferente, né, em que não foi exatamente as coisas aconteceram do mesmo jeito de quando ele era quando ele estava no tempo dele, mas elas ainda acontecem de maneira a ele existir. Essa é a história do De Volta para o Futuro. Mas Dark não sai por essa saída muito legal, porque o Uric ele volta no tempo e ele tenta matar a criança, tenta matar o Helg, e ele não consegue. O Helg sobrevive. E aí ele fica chocado, ele fala, gente, mas como assim? Eu tentei voltar no tempo e resolver o problema, mas ele não conseguiu, porque o tempo estava fixo, né? É o que Dark diz até esse momento, da primeira temporada. O tempo estava fixo, e se você volta no tempo para tentar impedir alguma coisa, você, na verdade, pode ajudar até a causar ela, porque a série vai revelar que o Helg, ele ficou meio biruta das ideias e foi levado pelo vilão a sequestrar as crianças, porque ele levou essa porrada quando ele era moleque. Então, o Uric tentando salvar as crianças causou o desaparecimento delas, né? Essa seria a solução do Einstein do paradoxo do avô. Você não muda o tempo,